Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma aula na nossa plataforma Virtus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Relembrando que nós já estudamos toda a era napoleônica. Nós já estudamos, a primeira fase da era napoleônica denominada consulado. Nós já estudamos também o período do Império, inclusive até visualizamos um documentário da Discovery Channel, e estudamos também o governo dos 100 dias. O que nós vamos estudar agora, eu vou posicionar vocês cronologicamente, é o Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele ocorre no período imediato em que Napoleão é exilado na Ilha de Elba. Então, enquanto estiver ocorrendo o Congresso de Viena, é o momento em que Napoleão Bonaparte, o nosso imperador, se encontra exilado em Elba. Exatamente nesse momento ocorre o Congresso de Viena. Vamos começar então os nossos estudos. Observa, esse congresso então ele vai ocorrer durante o exílio de Napoleão em Elba. Na realidade, as nações europeias realizaram esse congresso para decidir o que fazer com o Império Napoleônico. O que ia ser feito com o Império Napoleônico, redefinir as fronteiras do continente europeu, né? Assim, em linguagem coloquial, verbal, cada um queria saber que pedaço do Império Francês lhe caberia. Nós também temos que ver que eles tinham o objetivo de trazer de volta o velho regime e restaurar aquelas velhas monarquias. Então, o Congresso de Viena ele se reúne com estes objetivos. O que fazer com o Império Napoleônico? Como ficarão as fronteiras do continente europeu após o Império Napoleônico? Como acabar com essa sociedade burguesa propagada por Napoleão nas nações por ele conquistadas, como se a sociedade burguesa tivesse culpa de alguma coisa. E, acima de tudo, como trazer de volta o velho regime, como trazer de volta aquelas antigas monarquias. Então, para isso que se prestou o Congresso de Viena. Muitos países participaram do Congresso de Viena, mas quem realmente teve protagonismo foram os seguintes países: a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia. São os 4 países que, se vocês lembrarem bem, participavam da coalizão. O que foi a coalizão ou aliados? São aqueles grupos de países, aquele grupo de países que se aproveitou da derrota de Napoleão lá na campanha da Rússia, onde o exército napoleônico foi enfraquecido. Eles se aproveitam desse momento, se juntam seus exércitos em coalizão e vão impetrar um combate contra as forças enfraquecidas de Napoleão. Napoleão vai ser derrotado e, para impedir a destruição da França, os generais e marechais de Napoleão, no Tratado de Fontainebleau, que nós já estudamos, entregarão Napoleão aos seus inimigos e esses inimigos o exilarão na ilha de Elba, onde Napoleão estava brincando de imperador naquela pequena ilha, né? Como nós já vimos na aula anterior. Bom, mas nós já vimos que muitos países participavam, mas o protagonismo sempre estava com esses 4 países. Quem realmente mandou no Congresso de Viena, quem ficou com a parte melhor do filé mignon, foi Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. Vamos continuar então. No Congresso de Viena, essas nações tinham seus representantes. A gente não pode esquecer isso. Por exemplo, os ingleses, eles começaram com o Duque de Wellington. Depois, esse Duque de Wellington vai ser substituído por Castlereagh. Esse Castlereagh, gente, eu chamo a atenção de vocês. Vocês devem lembrar da Batalha de Waterloo, o oficial inglês que segurou as forças napoleônicas até a chegada das forças prussianas. Foi Castlereagh. Castlereagh é aquele oficial inglês que distribuiu as forças inglesas sob forma de um quadrado e, utilizando a artilharia de sua infantaria, ele minou as forças napoleônicas que vinham consecutivamente tentar
invadir a região onde estavam as forças britânicas. Vocês devem lembrar, a gente estudou isso na aula passada, que Napoleão, na Batalha de Waterloo, ele tinha um plano só, o que é muito estranho, porque Napoleão geralmente tinha várias estratégias, tinha um plano A, plano B, plano C, mas dessa vez Napoleão, além de muito desmotivado, ele mesmo não acreditava na sua vitória, ele levou um plano só, e o plano era vencer Casterret, tomar a sua posição, se possível tomar suas armas e munição, imediatamente enfrentar os prussianos, derrotar os prussianos, e depois da derrota dos prussianos, ele acreditava que essa coligação, que esses aliados temerosos aceitariam uma negociação, né? Mas a gente sabe que o resultado foi outro. Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo. Aliás, depois da campanha da Rússia, Napoleão não ganhou mais nada. A invencibilidade de Napoleão foi para o saco. Então, esse Casterret é o mesmo. É aquele mesmo que vai, que ainda não aconteceu, né? Nós não podemos esquecer, já falei isso, falo novamente, porque vocês têm que fixar. Esse Casterret aí é aquele mesmo que, quando Napoleão fugir da Ilha de Elba e começar o governo de 100 dias, isso ainda não aconteceu. No momento do Congresso de Viena, Napoleão está na Ilha de Elba, não esqueçam disso. Ele vai ser o mesmo que vai impetrar uma derrota a Napoleão na Batalha de Waterloo. Vamos ver os outros representantes. Aí nós temos o príncipe Metternich. Esse príncipe Metternich da Áustria, ele, quando Napoleão enfrentou as forças da coalizão, ele ridicularizou os exércitos napoleônicos, dizendo que era um bando de meninos e velhos, né? Que Napoleão devia ter vergonha de levar meninos e velhos para morrer em um campo de batalha. Então, esse é o mesmo Metternich da coalizão que vai ridicularizar as forças napoleônicas que, após a Batalha da Rússia, entraram em conflito contra as forças da coalizão. Vamos continuar. E aí está o nosso antigo conhecido czar Alexandre I. Vocês devem lembrar que Napoleão derrotou esse czar quando ele era bem mais jovem. E após a derrota, o czar vai até Napoleão e Napoleão simpatiza com o czar, né, a tal ponto de manter o trono do czar. Porque geralmente quando Napoleão dominava uma região, ele destronava os seus monarcas e colocava pessoas de sua confiança, geralmente da família dele, né? Agora, Napoleão, em relação a Alexandre I, ele adquiriu uma grande simpatia. Uma grande simpatia mesmo, uma simpatia tão grande que ele manteve o trono do Alexandre I e adquiriu até uma certa amizade por ele. Nós vamos ver que Alexandre I, se vocês recordarem o que nós já estudamos, e se não recordarem, voltem ao vídeo e assistam quantas vezes for necessário. Esse Alexandre I aí, ele vai trair Napoleão, vai romper o bloqueio continental, e depois, na campanha da Rússia, vai ser o carrasco de Napoleão, né? Bom, vamos continuar, gente. Outro protagonista do Congresso de Viena é esse senhor aí, o nosso amigo Kaiser Frederico Guilherme III. Esse senhor aí, ele odiava, a palavra é essa, ele odiava a França e odiava Napoleão. Por que ele odiava a França? Por causa da sociedade burguesa. Ele via a sociedade burguesa de Napoleão, via a mobilidade social, via o Código Napoleônico, que falava em direitos iguais para todos, como uma obscenidade, como uma fratura na hierarquia, né? Como se esses fatores levassem as nações ao caos. Esse homem, ele acreditava na monarquia, na hierarquia, no absolutismo de um rei sobre todos os demais, na superioridade de nobres sobre camponeses. Então, para ele, a França de Napoleão, a França da Revolução Francesa, era uma obscenidade, né? E ele achava que a Europa, que o continente europeu, só seria um lugar melhor e ficaria em paz com a destruição da França e com a eliminação, com a execução, né, com a morte de Napoleão.
E finalmente a França ela vai enviar para esse Congresso de Viena um representante, que é esse monarquista, o Talleyrand. O Talleyrand ele era um monarquista, ele acreditava piamente que a França só entraria nos trilhos com o fim da sociedade burguesa de Napoleão, com a volta do absolutismo, com a volta das monarquias tradicionais. E era o pensamento Talleyrand. Ele era um monarquista, um defensor do sistema absolutista. Bom, gente, nós vimos que o Congresso de Viena realmente tinha várias e diferentes nações, mas essas nações, todas elas, pelo menos as protagonistas, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, elas tinham um elemento em comum: todas odiavam Napoleão, né? Todas odiavam a sociedade burguesa de Napoleão, né? Isso era um fator comum a todas estas sociedades. Vamos prosseguir. Nós vamos ver que este é o fator comum de todas as sociedades. Todas odeiam Napoleão, todos odeiam sua sociedade burguesa. Bom, dentro do Congresso de Viena se tentou estabelecer alguns princípios, e eu peço que vocês prestem bastante atenção nesses princípios, que são temas recorrentes de provas, tanto na escola, lá no Colégio Ofenísia Freire, quanto nos vestibulares e no Enem. Ok? Então, por exemplo, nós vamos ver que Talleyrand ele trouxe o princípio da legitimidade. O que era isso, princípio da legitimidade? Ele dizia que deveria se restaurar as monarquias antigas, entregar os tronos aos seus legítimos donos, que eram as monarquias antigas, restaurar as fronteiras da Europa como eram antes da Revolução Francesa e antes de Napoleão. Tá? Ele queria também impedir que a França perdesse território lá no Congresso de Viena, ou seja, que alguns países exigissem territórios da França como paga, como espólio de guerra, e ele também desejava que assumisse o controle da França a antiga linhagem dos Bourbons, ou seja, quem deveria assumir a França, na opinião dele, era Luís XVIII, o irmão vivo de Luís XVI. Vocês devem lembrar que Luís XVI foi aquele menino que perdeu a cabeça, foi guilhotinado lá na França revolucionária, na França da Revolução Francesa, na época dos jacobinos, transição entre girondinos e jacobinos. Bom, então o princípio da legitimidade, traduzindo, é que, segundo Talleyrand, o único governo legítimo era a monarquia absolutista. Nada além disso. Que deveríamos voltar legitimamente ao passado, restaurando a monarquia absolutista, restaurando as fronteiras existentes antes dos eventos de Revolução Francesa e da Era Napoleônica, e, acima de tudo, entregar os tronos para os seus antigos donos, para as antigas dinastias que comandavam, que estavam sentadas nesses tronos antes dos eventos revolucionários e da Era Napoleônica. Esse senhor aí, o Metternich, lembram dele, aquele da Áustria, ele trouxe o princípio do equilíbrio. O que é o princípio do equilíbrio? Traduzindo numa linguagem bem simples, ele afirmava que a divisão dos territórios e colônias que faziam parte do antigo Império Francês, ou Império Napoleônico, como vocês queiram chamar, tinham que ser distribuídos visando o princípio do equilíbrio, para que no futuro não houvesse guerras no continente europeu por causa de uma má divisão desses territórios. Esse é o princípio de equilíbrio de Metternich. E ele queria dividir esses territórios com quem? Uma vez que haviam várias nações participando do Congresso de Viena. É óbvio, ele queria dividir essas nações com os 4 principais países o que participaram da coalizão que impuseram a última derrota a Napoleão: Inglaterra, França, Áustria e Prússia. Vamos continuar.
Então nós vamos ver como é que ficou essa divisão aí do Metternich no princípio do equilíbrio. Nós vamos ver que a Rússia vai anexar a Polônia, a Finlândia e a Bessarábia, como vocês podem ver nos mapas aí da nossa gravura. Continuando, nós vamos ver que pelo princípio do equilíbrio, a Península Itálica e a Península Germânica, que já haviam sido divididas na época do Império Napoleônico, vão continuar divididas. Não vai haver unificação da Itália, muito menos a unificação da Confederação Germânica, da Alemanha, né? Eles querem manter dividido, vai ser mantido dividido. E quem vai, vamos dizer assim, ter a hegemonia política administrativa da Península Itálica e da Confederação Germânica vai ser a Áustria. A Áustria que vai ter a administração política, territorial e econômica desses territórios. Observa que o Congresso de Viena poderia ter unificado a Itália e a Alemanha, mas ela os manteve divididos. Observa que o Congresso de Viena não está interessado em restaurar fronteiras que existiam antes de Napoleão da Revolução Francesa. Eles estão interessados, isso eu chamo muito a atenção de vocês, em dividir o Império Napoleônico, o Império Francês, entre eles. Quem são eles? Eu repito mais uma vez: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Ok? Então nós vamos ver que a Península Itálica e a Confederação Germânica vão continuar divididas, só que agora vão ficar sob a tutela, sob a administração da Áustria. A Áustria também vai pegar um pedacinho da Polônia. Se vocês começarem a prestar atenção a partir de agora, vocês vão ver que um pedacinho da Polônia ficou com a Rússia, que o outro pedacinho da Polônia acaba de ficar com a Áustria. Daqui a um pouco vocês vão ver que um outro pedacinho da Polônia ficou com outro país. Por que esse interesse pela Polônia? Os países tinham muito interesse pela Polônia porque ela é uma espécie de corredor, um caminho para a Europa Oriental. Então todos querem um pedacinho do território polonês e é o que nós vamos ver mais adiante. Já vimos que a Rússia pegou um pedacinho, vimos agora que a Áustria também vai pegar outro pedacinho do território da Polônia. Vamos prosseguir, gente. A Inglaterra, ela destoava de todos os demais países que estavam aí no Congresso de Viena. Eu espero que vocês lembrem dos nossos estudos lá do início do ano, que nós estávamos falando das revoluções burguesas, perdão. Uma das revoluções burguesas que nós vimos é a Revolução Inglesa. Nós vimos que ao término da Revolução Inglesa não tinha mais rei absolutista, nem economia feudal. Nós vimos que politicamente era uma monarquia constitucional parlamentar, que economicamente a filosofia já era o liberalismo, e nós vamos ver que tudo encaminhava a Inglaterra para uma economia de manufaturados, para uma pré-revolução industrial. Então, a Inglaterra, ela não deseja o passado. Quem quer voltar ao passado são as demais nações europeias cristãs. O que a nossa amiga Inglaterra quer é o futuro. Ela está pensando na hegemonia comercial, a hegemonia dos mares, a hegemonia na distribuição de produtos manufaturados. Então vocês vão ver que a Inglaterra, até mesmo os territórios que ela fez questão de pegar, são territórios espalhados pelos diversos oceanos do mundo, porque futuramente servirão de base para a distribuição de produtos manufaturados ingleses em todos os continentes. Então nós vamos observar que a Inglaterra vai ficar com a ilha de Malta, com o Ceilão e com a colônia do Cabo e a Guiana Francesa, ou seja, um pedacinho do território em cada oceano, próximo dos mais variados continentes, porque os ingleses queriam ter uma base nos mais diversos oceanos, que futuramente seria ponto de partida para o domínio comercial dessa região, dessas regiões, com a distribuição de produtos manufaturados. Os meninos aí, os ingleses, nunca foram bobos, né? Quem olha para o passado gosta de museu, eles olhavam para o futuro. O mundo que eles desejavam era um mundo que estava se avizinhando, que era uma economia liberal
manufaturados, que futuramente seria a Revolução Industrial. Nós vamos estudar daqui a um pouquinho que a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. E os regimes políticos, eles deveriam interferir pouco na economia, então o absolutismo nem pensar, né? Então os interesses ingleses não eram os mesmos interesses dos demais países que nós estamos observando que participaram do processo de Congresso de Viena. Isso é interessante porque isso já foi questão de Enem, inclusive. Se eu não me engano, eu estou ficando velho, gente, eu estou ficando esquecido. Aliás, já estou velho, né? 2011 ou 2013, me perdoe, é um dos dois aí. Houve uma questão referente ao Congresso de Viena, era um texto enorme, e lá no fim perguntava das intenções do Congresso de Viena, qual é o país protagonista que destoava, que era diferente, ou que os seus interesses eram diferentes dos demais. A resposta é bem simples, a resposta é a Inglaterra. A Inglaterra, ela não quer velho regime, não quer economia feudal, não quer nada disso. A Inglaterra está com seus olhos fitados no futuro. Vamos avançar então, gente. E a Prússia? Bom, a Prússia ela vai ficar com parte da Saxônia, com a área da Westfália e com parte da Polônia. Mais um país que ficou com um pedacinho da Polônia, porque a Polônia é uma posição, como eu já falei anteriormente, estratégica para o acesso e controle da Europa Oriental. Então, mais um país que pegou. E também a Prússia vai ficar com algumas províncias lá do Reno, né? Nós vamos ver aí agora, eu vou tocar num assunto com vocês que mostra como o Congresso de Viena, ele nada mais é que a imposição da vontade das 4 maiores nações, que eu insisto em repetir, que já deve estar enchendo a paciência de vocês, que é Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Também se colocar isso numa prova, vocês errarem. Bom, essas 4 nações, elas impuseram as suas vontades, os seus interesses aos demais no Congresso de Viena. Prova isso, que eles vão obrigar, o termo é obrigar, a Suécia e a Noruega a se unirem. Eles vão obrigar a Bélgica Industrial a se unir com a Holanda, formando o Reino dos Países Baixos. Olha, Reino dos Países Baixos não é porque habitavam só anões lá. Reino dos Países Baixos porque é uma região que fica abaixo do nível do mar. Ok? Bom, eles obrigaram esses países a terem uma nova configuração territorial, econômica e política. Então nós vamos ver que o Congresso de Viena não é, de maneira alguma, para colocar equilíbrio no continente europeu, para legitimar governos. Na realidade, o Congresso de Viena ele foi criado para dividir da melhor forma possível o território do Império Francês ou Napoleônico, como vocês gostam de chamar, entre os principais protagonistas desse congresso, Inglaterra, França, Rússia e Prússia. Não esqueçam disso. Tá? Isso é fundamental. E o Congresso de Viena também foi criado para impor a vontade desses países na nova Europa que surgia. Ok? Bom, o Congresso de Viena, pelo princípio do equilíbrio de Metternich, ele vai ficar dividido da forma como mostra o mapa. Mas aí vocês perguntam, e os demais países? Não ganharam nada, não levaram nada nesse negócio aí? Mais ou menos. Por exemplo, Espanha e Portugal. Vocês devem lembrar que Espanha e Portugal, ambos quebraram o bloqueio continental, ambos foram invadidos por Napoleão. O que eles vão conseguir aí no Congresso de Viena é a restauração de suas monarquias. Né? Por exemplo, no caso de Portugal, que é mais próximo a nós brasileiros, depois do Congresso de Viena vai ser restaurada a monarquia de Bragança, que é aquela monarquia de Dom João VI, Dom Pedro I, da nossa galerinha aí, dos nossos nobres e reis e príncipes que habitaram aqui no Brasil no período do primeiro reinado. Então, essas monarquias vão ser restauradas por mérito e ordem do Congresso de Viena. Vamos continuar, gente. A gente não pode esquecer da França, porque nós vimos que a França tinha um representante
no Congresso de Viena, que foi Talleyrand. E ele levou aí o princípio da legitimidade, que basicamente era restaurar o absolutismo em toda a Europa, voltar ao velho regime, trazer a velha economia medieval, voltar àquela sociedade sem mobilidade social e assim por diante. Então, uma volta ao passado. Talleyrand queria isso, né? A volta das monarquias. E no Congresso de Viena, o que os vencedores obrigaram a França a fazer? Eles vão obrigar a França a pagar indenização a todas as nações com as quais Napoleão fez guerra. Isso aí vai esculhambar a economia francesa, vai trazer um prejuízo sem tamanho para os franceses. Talleyrand foi lá pedir que não tirasse territórios da França. Eles não tiraram território, isso é verdade, mas eles impuseram essa indenização, que é algo que vai arrasar com a economia francesa. E o país que mais influenciou nessa decisão, nessa tal de indenização, foi a Inglaterra. Porque a Inglaterra sabia que a partir dessa indenização os franceses não teriam mais condições de concorrer com os ingleses no domínio do mercado de manufaturados na Europa e muito menos em lugar nenhum. Então, todos os países aceitaram essa tal de indenização, a ideia da indenização, mas é uma ideia dos ingleses. Os ingleses, eles discordavam de tudo aí no Congresso de Viena. Discordavam de volta ao velho regime, discordavam de volta à economia feudal. A única coisa que eles vieram e conseguiram, e desejavam no Congresso de Viena, volta ao velho regime, não. Porque os ingleses já estavam no futuro, estavam numa monarquia constitucional parlamentar, pensamento liberal, economia pré-revolução industrial, venda de manufaturados, o que eles quiseram, o que eles conseguiram aí, e aliás desejaram e conseguiram no Congresso de Viena foi territórios que lhes desse uma posição estratégica em todos os oceanos do mundo, para que futuramente servissem de base para sua expansão comercial de venda de manufaturados em todo o mundo. E a segunda coisa que eles queriam assegurar é isso que eu estou falando agora, que a França fosse eliminada, que a economia da França fosse arrasada, para que ela não mais concorresse com os ingleses no comércio de produtos manufaturados na Europa. E eles conseguiram também. Eu diria que os grandes vitoriosos, gente, e a história prova isso, quem mais levou vantagem nesse Congresso de Viena foram os ingleses, sem sombra de dúvida, né? Outra ação do Congresso de Viena em relação à França foi colocar dentro da França um exército de ocupação até 1818. Até 1818, os franceses teriam que suportar um exército estrangeiro dentro do seu território para impedir qualquer tipo de revolta de cunho liberal democrático. Esse exército também queria impedir que a França destoasse e voltasse para uma sociedade burguesa. Então, além da pesada indenização que a França teria que pagar aos demais países que foram derrotados por Napoleão, nós vamos ver também que os franceses vão ter que engolir essa, né? É o famoso, você vai ter que me engolir. Os franceses vão ter que suportar um exército de ocupação dentro do seu território até 1818. Né? Vamos prosseguir, gente. Bom, vocês vão ver, nós observamos já que a França, através do seu representante Talleyrand, propôs o princípio da legitimidade. Né? Nós vamos ver que o Metternich, lá da Áustria, propôs o princípio do equilíbrio. E os russos propuseram o quê? O nosso amigo Alexandre I, ele propôs o princípio da solidariedade. O que é esse princípio da solidariedade? Era uma espécie de união política militar criada para defender os regimes absolutistas de revoltas liberais democráticas. Vamos explicar melhor isso olhando o próximo slide. Ele
ele queria e conseguiu a criação da Santa Aliança. A Santa Aliança é um exército multinacional que vai ser criado para interferir em todo o continente europeu, aonde surgir uma revolta de caráter liberal. Aonde que surgir uma revolta de caráter liberal que queira destituir um governo monarquista absolutista, a Santa Aliança vai interferir militarmente. Olha isso aí. E a Inglaterra, ela concordou com isso? Claro que não, gente. A Inglaterra, ela não queria saber de Santa Aliança. Ela é contra o absolutismo, né? E a Santa Aliança é criada para a manutenção do absolutismo. Olha que coisa, né? Bom, nós vamos observar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nós vamos observar que essa tal de Santa Aliança aí, os países que acabaram compondo os exércitos da Santa Aliança são os países da Rússia, da Áustria e da Prússia. Eles cederam exércitos para fazerem parte dessa Santa Aliança. Essa Santa Aliança, ela fracassou no continente europeu em conter a onda de liberalismo. Nós vamos ver que depois de Napoleão, por mais força que a Santa Aliança fizesse, várias nações tinham provado o gostinho de uma sociedade burguesa, de uma sociedade com mobilidade social, de uma sociedade que não pensava só em privilegiar nobres e clero. Então, nós vamos ver que a Santa Aliança não conseguiu segurar a onda de liberalismo que assolou a Europa, né? Não teve sucesso. Por mais que tentasse, era uma revolta pipocando atrás da outra e a Santa Aliança não conseguiu. E esses países aí que entraram para a Santa Aliança, com o tempo eles estavam mais preocupados com eles mesmos. Nós vamos ver que no caso da Áustria e Prússia, eles vão estar envolvidos num combate um contra o outro no princípio das unificações tardias da Alemanha. Nós vamos estudar isso ainda. Mas nós vamos ver que esses dois países aí, essa união feliz dos dois, união militar e política, para combater revoltas contra regimes absolutistas, né? Onde houvesse uma revolta contra o regime absolutista, eles vinham salvar o regime. Isso aí, infelizmente ou felizmente, não vai funcionar, porque esses países vão estar daqui um pouquinho ocupados com eles mesmos. A Prússia e a Áustria vão deixar de ser parceiros para se tornar inimigos no processo de unificação tardia da Alemanha. E a nossa amiga Rússia, daqui a um pouquinho, vai estar envolvida no processo de revolução russa. Então o czar vai estar numa bananosa daqui a um pouquinho com o processo de revolução russa. Bom, a Santa Aliança também não teve sucesso nas colônias. Ela não conseguiu impedir o processo de independência tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. E para culminar, a Santa Aliança encontrou um obstáculo terrível quando os Estados Unidos conseguiu seu processo de independência. Que obstáculo? A doutrina Monroe. A doutrina Monroe mandou uma mensagem bem clara à Santa Aliança, que a América pertence aos americanos. Então, se a Santa Aliança intervisse no continente americano, tentando barrar os processos de independência, tentando manter as colônias, ele teria que enfrentar os Estados Unidos, que pregava abertamente a doutrina Monroe. Bom, dessa forma nós vamos encerrar o estudo do Congresso de Viena, lembrando que esse congresso, não esqueçam isso, pelo amor de Deus, cronologicamente ele está acontecendo bem no período em que Napoleão está exilado na Ilha de Elba, que daqui um pouquinho Napoleão vai fugir da Ilha de Elba. Esse congresso vai ser suspenso, porque eles têm que dar um jeitinho no Napoleão que fugiu, né? Que é aquele governo de 100 dias, onde Napoleão vai acabar sendo derrotado e vai acabar sendo enviado para a Ilha de Santa Helena. Nós vemos que esse congresso ele possuiu várias nações participantes, mas que na realidade os interesses que estão sendo defendidos aí são das nações que derrotaram Napoleão no último combate
as nações dos aliados ou da coligação, que é Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra. Nós vamos ver também que a Inglaterra destoava dos demais países do Congresso de Viena, que queriam uma volta ao absolutismo, à monarquia absolutista. Lembra o princípio da legitimidade do Talleyrand, do francês, queria restaurar velhas monarquias, as antigas fronteiras da França. Então a Inglaterra destoava. Nós vimos também que a Inglaterra esteve mais no Congresso de Viena por causa do princípio do equilíbrio, ou seja, da distribuição dos territórios que no passado fizeram parte do Império Napoleônico, o Império Francês, como vocês queiram chamar, e que o interesse da Inglaterra era pegar posições estratégicas nos diversos oceanos do planeta, para que no futuro usassem essas posições como base para sua expansão comercial de venda de produtos manufaturados. Nós vimos também que, além do princípio da legitimidade de Talleyrand, que resumidamente nada mais é do que um retorno ao passado, um retorno às monarquias absolutistas, que além do princípio do equilíbrio de Metternich, que nada mais é do que pegar o Império francês e dividir entre eles da melhor forma possível, entre eles da galera da coligação, não o pessoal todo do Congresso de Viena, nada mais é do que isso, divisão dos espólios de guerra, vamos dizer assim. Terminou Napoleão, vamos pegar aqui esse império e vamos dividir entre a gente. Nós vamos ver que esse princípio do equilíbrio é tão furado, gente, que tem nações que participaram do Congresso de Viena e não ganharam nada. Pelo contrário, ainda tiveram que mudar sua estrutura territorial, como é o caso da Suécia, como é o caso da Bélgica industrial, que vai acabar se unindo com a Holanda e formando o Reino dos Países Baixos. Nós vamos ver também que o Alexander I da Rússia vai propor o princípio da solidariedade, que na realidade dará origem à Santa Aliança, que é um exército multinacional mantido por Rússia, Áustria e Prússia, que tem o objetivo de combater todos os processos de revolução liberal que ocorram no continente europeu e fora dele, para que não ocorra mais a deposição dos governos monarquistas absolutistas. Nós vimos que a Santa Aliança vai fracassar, primeiro porque no futuro esses países, Áustria e Prússia, vão se tornar inimigos e entrar em guerra entre eles durante o processo de unificação alemã, e que a Rússia vai estar muito ocupada em combater as revoltas camponesas e combater também o processo de Revolução Russa. Nós não podemos esquecer que a Santa Aliança, então, ela fracassa na Europa porque ela não consegue conter a onda liberal. E nós falamos aqui porque depois de Napoleão, e não podemos esquecer que Napoleão, em cada nação conquistada, ele instalava a sociedade burguesa. Depois de Napoleão, as nações europeias não aceitavam mais a volta a velhos regimes, a privilégio de clero e de nobreza, não tinha mais vez. Então a Santa Aliança fracassa também por esse motivo no continente europeu, fracassa nas Américas, não consegue impedir o processo de independência da América Espanhola e América Inglesa, e vimos que um grande obstáculo nas Américas para a Santa Aliança foi a doutrina Monroe, criada pelos Estados Unidos no momento da sua independência, que dava uma mensagem clara para o pessoal da Santa Aliança, que a América é dos americanos. Ou seja, se a Santa Aliança interferisse no continente americano, teria que entrar em guerra primeiro com os Estados Unidos. Tá ok? Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Faço votos que todos estejam bem. Sempre dou o mesmo recado. Ao terminar a nossa aulinha aqui, vão para a plataforma, voltem à plataforma e façam os exercícios de fixação. Não esqueçam, vocês podem visualizar esta aula quantas vezes vocês quiserem, até fixarem os conteúdos. Tá ok? Então, um maravilhoso dia, que Deus os abençoe.